Fala, turma. E o Bitcoin essa noite passada caiu para $76.600, hein, rapaziada? Que coisa! E vocês? Vocês estão felizes ou vocês estão tristes? Vamos aí, conta aí. Enquanto a gente fala aqui sobre o preço do Bitcoin, o que que ele andou aprontando aí nos últimos dias, quais são as possibilidades de preço e o que que a gente pode montar de estratégia, tá? Mas nada do que a gente já tinha falado antes aqui, de que isso poderia acontecer, né? Na realidade, vamos pegar aqui o gráfico semanal, o que que a gente tinha visto e analisado, né? Que existe um gap do Bitcoin em relação ao preço que ele estava fazendo, né? A essa acumulação aqui de 91 mil dólares, até a acumulação anterior, que era aqui na faixa dos 73 mil dólares, tá? Então existia esse gap grande aqui, e como ele rompeu aqui o suporte da resistência que ele permaneceu aqui durante um bom tempo, né, durante aí o pico histórico, ele rompeu para baixo e está buscando aqui fechar esse gap, tá? Ele vai testar, a possibilidade, né, existe essa possibilidade dele testar aqui a resistência da do período de acumulação anterior, tá? E é o que a gente, observa aqui, o preço indo nessa direção, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, eh, nessa distância, tá? Então aqui a gente tinha essa acumulação, vamos só deixar ela marcada aqui, só para a gente ter como referência na nossa avaliação aqui, e a acumulação anterior, tá? Então a gente tinha isso aqui, uma distância, vamos pegar aqui, uma distância dessa faixa de preço até os 73 mil dólares aqui. Então esse é o gap que ele está tentando fechar, que ele está testando, tá? Aqui a gente está falando de mais ou menos uma queda de 20%, né? Do preço do BTC. Em relação ao topo histórico, a gente está falando de uma queda muito maior, né? A gente está falando aqui de mais de 30%, a gente está falando de 32%, 33%, né? Mais ou menos. Essa é a queda que ele pode experimentar, tá? Até agora, se a gente olhar, do topo até o preço atual, vamos pegar aqui, ele está falando de 25%, né? Até os 76.600, a gente está falando de mais ou menos 30%. É uma queda bastante expressiva, né? Então, a gente precisa ficar atento aqui nos movimentos. Vamos pegar aqui o gráfico diário, vamos ver o que ele está fazendo. Então, assim, olha, ele está aqui todas as médias apontando para baixo, né? Ele teve um descolamento aqui em alguns pontos para baixo da média e fez um gap grande, uma distância grande. Ele retornou para a média. Aqui eu estou usando aqui a média de 25. Tá, então ele veio buscar aqui a média de 25 novamente, mas não sustentou, não conseguiu romper, até entrou aqui na acumulação anterior, né, mas não conseguiu sustentar. No dia seguinte ele já caiu com a mesma força que ele subiu, né, continuou a cair aqui um pouquinho, foi buscar a média novamente e voltou a cair, tá? Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa, ele vai voltar aqui, buscar encostar nessa média, e aí a gente precisa ficar atento se ele vai romper a média para cima ou se ele vai continuar descendo, buscando aqui a faixa dos 74 mil dólares, que é o topo da acumulação anterior, tá? Então, esse é o gap grande, que o próximo suporte do Bitcoin ele está nessa faixa. Por enquanto ele não tem suporte nenhum. Por enquanto ele está aqui vagando no espaço, tá? Sem nenhuma indicação
de que ele possa ser parado. Eu vi até algumas pessoas falando que isso aqui podia ser um fundo duplo, né, mas como, ele rompeu aqui novamente, não me parece que é o caso, tá. Mas obviamente a gente precisa ficar atento aqui nos próximos, movimentos dele. Vamos ver aqui o gráfico de uma hora. Então o gráfico aqui de uma hora, ele ainda continua numa tendência de baixa, né, fundos, mais baixos que os anteriores, topos menores também que os anteriores, tá. Então para quem investe aqui no curto prazo, ficar bastante atento e saber que não tem fundo próximo aqui para ele se apoiar, né. Então, ele rompeu aqui a média de 25 períodos, eh, e começa a buscar apontar para baixo novamente, né, seguindo a tendência de baixa das médias, tá. Então aqui ele já está indo nesse candle aqui de uma hora, ele já está fazendo uma reversão, tá. Então a gente precisa ficar atento nesses movimentos e tomar cuidado aí com os trades de curto prazo. Olhando aqui, voltando aqui no gráfico diário novamente, né, eh, pode ser que ele volte, né, mas ele volte na média, mas ele está numa tendência de baixa, tá bom. Então apostar aqui numa reversão para alta, não me parece uma estratégia inteligente. A gente precisa ficar atento no rompimento, na reversão, eventualmente, da tendência, mas na reversão, não apostar na reversão, mas na confirmação da reversão, tá bom? E para quem, eh, não está investindo aqui no curto prazo, né, para quem quer fazer dinheiro apostando no Bitcoin mais a longo prazo, é um momento bom para quê? Para sorrir, né? Então vamos sorrir. Como é que a gente vai sorrir agora? Comprando, fazendo um preço médio melhor. Então, se você começou a comprar aqui na alta, comprou aqui nessa acumulação, né, e tá vendo seu dinheiro derreter, e tá bravo, tá nervoso, então vamos, é o que eu sempre falo, a gente precisa procurar em todos os momentos sempre vão ter pessoas sorrindo e pessoas desesperadas, tá. O que a gente precisa é mudar a nossa estratégia para a gente sair dessa posição de desespero e ir pra essa posição aqui, né, de aproveitar as oportunidades, para ficar contente, mesmo na baixa, tá. E como é que você faz isso? Se você comprou aqui, aproveita para comprar aqui e fazer um preço médio melhor, né. Então se você comprou aqui no 109.000, né, você tem a oportunidade de comprar agora aos 81.500, né. Qual vai ser o seu preço médio aqui? Vai ser exatamente o meio desse caminho aqui. Então é como se você tivesse comprado, por exemplo, não estou fazendo conta nenhuma de cabeça, né, mas, a 97, 98.000 dólares, tá. Então o seu desespero começa a melhorar. Se você fazer isso ao longo do tempo, imagina que ele continua caindo. Seu preço médio ele vai cair cada vez mais. Quando ele voltar nos 109, se você não comprar nada, se você comprou aqui em cima no topo e não comprar nada aqui, quando chegar no 109, o que vai ter acontecido? Você vai ter empatado o seu dinheiro. Ele fez uma movimentação gigante aqui, de 20, 30% para baixo, depois subiu 40, 50 e você empatou com o seu dinheiro, né. Faz sentido isso? Se você vai comprando ao longo do tempo aqui, você vai fazendo seu preço médio baixar. Quando ele voltar para casa dos 109.000, você não vai ter empatado o seu dinheiro, você vai ter ganhado aí 30, 40%, tá. Então essa é a estratégia para quê? Para você sorrir e não para você ficar desesperado. Tá bom, turma? Então, aproveitem aí, fica de olho aqui nos próximos movimentos. Tentem mudar aí a estratégia de vocês para que vocês aproveitem a oportunidade de queda e comecem a sorrir ao invés de ficar com medo e desesperado, tá joia? Um abração aí para todo mundo.